Um edifício. Um aquecimento rodeado pela envolvente do edifício. O aquecimento gera e deixa escapar calor mais ou menos rapidamente do invólucro do edifício para o exterior. A teoria do valor U descreve um modelo em que a parte de dentro da capa que envolve o edifício está quente, por exemplo 20 graus Celsius, e a parte exterior fria, por exemplo menos 5 graus Celsius. No meio está a parede externa. A diferença de temperatura entre o interior e o exterior é o chamado gradiente de temperatura. Num certo sentido, a resistência do fluxo de calor de dentro para fora. A análise do valor de referência U parece simples e lógica. Se o valor U for grande, o consumo de energia de aquecimento é alto. E vice-versa. Se o valor U for baixo, o consumo de energia de aquecimento é baixo. Para alcançar valores U baixos, basta, portanto, aumentar a resistência térmica da superfície que envolve o edifício, o que conduzirá à diminuição do consumo de energia. Isso é feito através da aplicação de uma camada adicional de isolamento na fachada existente, ou então usando materiais de construção com um desempenho de isolamento mais alto na altura em que é construída a envolvente do edifício. No entanto, este modelo tem um senão, o chamado problema da hipérbole. Porque o valor U é, como se sabe, uma fórmula matemática. Se ao fazer o isolamento de um edifício, por exemplo, se duplicar a espessura do isolamento, o valor U não diminui para metade. É assim que funcionam as leis da matemática. O que é realmente o valor U? É o coeficiente de transferência de calor, ou seja, a medida da transferência de calor do ar ambiente através da parede para o ar exterior, devido à diferença de temperatura do ar. O valor U é, portanto, o valor inverso do coeficiente de transferência de calor. Este coeficiente de transferência de calor da parede é constituído pelas resistências de contacto de dentro e de fora. É claro que estas são padronizadas segundo as normas DIN e declaradas como estáveis. A parede consiste em camadas individuais de material de construção que são caracterizadas pela sua espessura e pelo valor da condutividade térmica. Para a maioria dos edifícios sem isolamento, os valores U conhecidos são de 1,2. Intimamente relacionado com o valor U está o valor lambda como medida da condutividade térmica. O metal conduz o calor melhor do que a madeira, por exemplo. Os materiais de construção têm valores lambda muito diferentes. O botão, que tem muita estática, é um condutor de calor muito bom, com lambda igual a 2,3 W/MK, pelo que é um material isolante inadequado. O valor lambda do EPS, ou seja, do poliestireno, foi desenvolvido ao longo dos anos de 0,040 para 0,035 e de 0,032 para 0,028 W/MK. O valor lambda como dimensão física de construção é medido em laboratórios sob condições estáveis. No dispositivo de placa, o fluxo de calor é medido entre uma placa quente e uma fria, sendo obviamente as condições constantes. Temperatura e umidade são constantes para determinar valores comparáveis. Isto em termos teóricos e normativos. Infelizmente a realidade é um pouco diferente, como qualquer pessoa que olhe para fora reconhecerá. Um edifício está inserido num ambiente que muda constantemente. A chuva, o vento e o sol alteram as condições do invólucro do edifício continuamente. Além disso, também há pessoas que respiram, tomam banho e cozinham lá dentro. Há ainda que contar com as diferentes estações do ano. O facto de um valor apurado no laboratório sob condições estruturais padronizadas e valores de cálculo fixos fornecer uma imagem obviamente imprecisa da condição geral já foi amplamente explicado no estudo de Galvin. Aqui foram apuradas poupanças mais baixas, em média 40% a 50% menos do que os cálculos previstos no decreto relativo à poupança de energia. No entanto, é irritante que, apesar desta base de dados, se insista em apostar exclusivamente no isolamento. 8 centímetros pertencem ao passado, 16 centímetros são a norma e 30 centímetros é o valor promovido, apesar do problema da hipérbole e dos efeitos físicos da construção, que a longo prazo não são previsíveis.
Já em 2009, foi acompanhado um projeto por um instituto independente na cidade sueca de Botkyrka. Foi utilizada uma membrana termocerâmica como revestimento na fachada existente. Os resultados obtidos por uma das maiores empresas de consultoria de energia na Suécia mostram que o efeito da poupança de energia é 15% maior do que nas fachadas não tratadas. De notar que se trata aqui de grandes edifícios, pelo que se pode assumir que os resultados são estatisticamente representativos devido à baixa variação. Foi utilizado um revestimento cerâmico de apenas 0,3 mm para essa finalidade, que foi aplicado diretamente na fachada como tinta. O Kapfenberg austríaco é outro exemplo. Esta casa foi renovada em 2011 e pintada com Thermoshield Exterior. A poupança de 10% conseguida neste edifício não é tão alta como se poderia esperar, mas por outro lado o custo financeiro da medida é alto. O isolamento deste edifício teria custado 700 mil euros. A aplicação profissional desta pintura custou menos de 1/3 do que um sistema composto de isolamento térmico. Num prédio em Jonava, na Lituânia, o mesmo revestimento de fachadas Thermoshield, após a aplicação adequada, conduziu a uma poupança de mais de 14%. Os números relativos ao potencial de poupança de sistemas de isolamento térmico composto diferem muito dependendo do vendedor e dos interesses. O portal de custos de energia alemão Heizspiegel, com valores comparativos atuais, só indica um potencial de poupança de 12% para a posterior aplicação de sistemas compostos de isolamento térmico em fachadas. Fontes próximas dos fabricantes falam em 20% e mais. O valor U não explica o que acontece nestes edifícios. Apesar da aparentemente inexistente melhoria do valor U na membrana termocerâmica numa espessura de apenas 0,3 mm, ou seja, 1/1000 do que o que será exigido no decreto relativo à poupança de energia num futuro próximo, estão comprovados os efeitos de poupança. Talvez esta resposta seja útil. O valor U é um modelo matemático que surge de valores laboratoriais. O vento, a umidade e o sol não são realmente considerados. O valor U é uma ferramenta para classificar sistemas compostos de isolamento térmico, nada mais, nada menos. Mas uma membrana termocerâmica não é um material isolante, é algo completamente diferente. Não funciona como isolamento, mas altera as propriedades do invólucro do edifício. A membrana termocerâmica tem influência direta na umidade da superfície exterior do edifício. Aproveita os rendimentos solares que atingem a envolvente do edifício para desumidificação e controlo da temperatura, distribuindo o calor uniformemente na superfície. Isto foi comprovado em toda a Europa por estudos práticos. Se compararmos a considerável espessura do isolamento de 30 cm com um revestimento de fachada com o Thermoshield, com uma espessura de 0,3 mm, o resultado é uma relação de 1/1000. De acordo com a teoria do valor U, o efeito será zero. No entanto, há numerosos exemplos práticos que revelam uma notável poupança de energia. Havendo já dados suficientes, foi encontrada uma forma de permitir as opções de cálculo com programas convencionais do decreto relativo à poupança de energia. Para o efeito, basta usar o fator de cálculo FTS na fórmula do valor U adaptada por cientistas. Trata-se de uma mistura de efeitos físicos causados pelos efeitos complexos dos 4 componentes. A ação da membrana, a emissão, a reflexão, a dispersão e o comportamento condutivo têm um efeito energeticamente positivo no invólucro do edifício. Se tiver alguma dúvida sobre este tema, entre diretamente em contacto connosco. Teremos todo o gosto em informar sobre os produtos Thermoshield e em responder a outras questões.